Você já se perguntou se já cruzou o caminho da sua alma gêmea sem nem perceber? Muitas vezes imaginamos o amor chegando com fogos de artifício, uma onda de sentimentos ou um sinal claro do céu. Mas a verdade é que, quando Deus apresenta a pessoa que Ele destinou para a sua vida, raramente parece dramático. Na maioria das vezes, parece algo comum, mas divinamente alinhado. Se você tem orado, esperado ou até duvidado se o amor algum dia virá ao seu encontro, esta mensagem é para você. Porque a resposta que você procura pode não estar no futuro, ela já pode estar em movimento. A questão não é se Deus está agindo, mas se você vai reconhecer o que Ele está revelando. Hoje, quero compartilhar 4 maneiras poderosas pelas quais Deus apresenta a você a sua alma gêmea, muitas vezes sem que você perceba. E ao final, acredito que você sairá com clareza, paz e confirmação para a temporada que está vivendo. 1. Deus te prepara antes da pessoa chegar. Antes de Deus trazer alguém para a sua vida, Ele primeiro te leva a uma temporada de refinamento. Para Deus, o amor não é simplesmente conexão, é aliança. Não se trata apenas de conversas madrugada adentro ou borboletas no estômago. Trata-se de missão, propósito e destino. No design de Deus, uma alma gêmea é mais do que alguém que te faz sentir bem. É alguém que constrói com você, ora com você e anda ao seu lado em alinhamento com o plano dele. Por isso, Deus não simplesmente envia uma pessoa. Ele primeiro prepara o seu coração para carregar essa pessoa da melhor forma. Pense no seu coração como solo. Um jardineiro sábio nunca espalha sementes em terra rochosa esperando frutos. Ele primeiro quebra o solo, arranca ervas daninhas, remove pedras e revolve a terra para prepará-la. É exatamente isso que Deus faz conosco. Antes de plantar algo sagrado, Ele começa a lavrar o solo da sua alma, arrancando ervas daninhas de relacionamentos passados, quebrando lugares endurecidos pela traição e removendo as pedras da decepção e da perda. Por que Ele faz isso? Porque o amor não pode criar raízes em solo despreparado. Assim como nenhuma semente prospera em terra ruim, nenhum relacionamento, por mais promissor que seja, pode florescer em um coração não curado. É aqui que muitos se frustram. A preparação de Deus raramente parece amor. Muitas vezes parece atraso. Mas esse atraso não é negação, é alinhamento divino. É Deus dizendo: eu me importo demais com você para te dar algo que você ainda não está pronto para carregar. Você não pode construir um relacionamento inteiro e saudável enquanto ainda sangra de feridas antigas. Então, em sua misericórdia, Deus começa a curar até as partes escondidas de você, as inseguranças, os medos, os traumas não ditos. Ele os expõe não para te envergonhar, mas para te restaurar. Olhe para Adão em Gênesis 2. Antes de Deus apresentar Eva, Adão já tinha identidade, propósito e realização. A Escritura diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2:15. Adão estava andando em sua missão. Ele não estava solitário, porque sua alma já estava satisfeita em Deus. Quando Eva chegou, ela não o completou, ela o complementou. Esse é o projeto divino. Deus quer te completar antes de você se conectar com outra pessoa. Se você pular essa temporada, se apressar a preparação, corre o risco de arrastar bagagens não curadas para algo novo. Você pode se contentar por causa da solidão e chamar isso de amor, e o que começa como promessa pode terminar em dor. Mas se você abraçar a sala de espera, se permitir que Deus cure e prepare você, entrará em um relacionamento que não é apenas empolgante, mas eternamente impactante. Então, se você sente que Deus está retendo algo, lembre-se, Ele não está te punindo, Ele está te preparando. O tipo de amor que Ele quer te dar é sagrado demais para ser mal manejado. Quando Ele terminar de moldar seu caráter, aprofundar sua fé e curar seu coração, o que Ele tem para você valerá cada momento de espera. Não apresse, não resista, abrace,
porque nenhuma temporada de espera é desperdiçada quando está nas mãos de Deus. 2. Seus caminhos se cruzam de formas inesperadas. Quando Deus apresenta a você a sua alma gêmea, raramente segue os seus planos. Ele faz isso por meio do seu propósito. O mundo chama de coincidência, sorte ou timing. O céu chama de providência. Algumas das pessoas que você já conheceu ou está prestes a conhecer não são acidentes. São encontros divinos, orquestrados não pelo seu esforço, mas pelo alinhamento de Deus. Considere Rute. Em Rute 2:3, a Escritura diz: ela foi, chegou e colheu espigas no campo, atrás dos ceifeiros, e por acaso entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. À primeira vista, parecia acaso, mas nada acontece por acaso quando Deus está envolvido. O que parecia comum era, na verdade, coreografia divina. Rute não estava procurando marido, estava servindo Noemi. Ela estava em movimento, e sua obediência se tornou o caminho para uma conexão que mudou sua vida. Essa é a primeira lição. Deus apresenta sua alma gêmea quando você está andando no propósito. Salmos 37:23 nos lembra: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Percebeu? Diz passos, não ficar parado. Deus dirige aqueles que estão se movendo em obediência. Quando você continua servindo, crescendo, obedecendo, mesmo sem ver o quadro completo, Ele está ordenando o seu caminho. E muitas vezes, o que parece atraso é simplesmente Deus te posicionando para um encontro divino. Aquele emprego inesperado, aquela missão ministerial que você quase recusou, aquela cidade para a qual nunca pensou em se mudar, tudo isso pode ser a rota que Deus está usando para alinhar você com a pessoa que Ele preparou. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode ter sua própria ideia de como sua história de amor deveria se desenrolar. Mas Deus tem uma melhor, envolta em propósito, timing e glória. Você não precisa correr atrás do que Ele já preparou. Não precisa manipular uma conexão que Ele não confirmou. Quando for o momento certo e você estiver andando em obediência, Ele fará seus passos se alinharem com o destino. Às vezes, sua alma gêmea aparecerá em um momento que parece comum, enquanto você simplesmente faz o que Deus pediu. É assim que as introduções divinas acontecem, em movimento, em obediência, em confiança. Então, não subestime onde você está. Não despreze o que parece pequeno. Continue servindo, continue dando passos, continue confiando. Porque, quando for o tempo de Deus, você não precisará correr atrás de nada. Ele te levará ao campo da favor, assim como fez com Rute. 3. Sua alma gêmea fortalece sua fé. Um relacionamento ordenado por Deus nunca é só sobre emoções. É sobre elevação. Não só agita seus sentimentos, constrói sua fé. Um dos sinais mais claros de que alguém pode ser sua alma gêmea é que o relacionamento te aproxima de Jesus, não te afasta. Olhe para Gênesis Dabalipunt. Quando o servo de Abraão orou por orientação para encontrar uma esposa para Isaque, antes mesmo de terminar de falar, Rebeca apareceu. Ela não era apenas fisicamente bonita, era uma resposta à oração. Sua bondade, humildade e caráter estavam alinhados com o que o servo havia pedido a Deus. O servo declarou: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar o seu amor e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho. Gênesis 24:27. Isso é orientação divina. Não era mera atração, era alinhamento com a oração. Muitas pessoas escolhem relacionamentos com base em preferências, não em propósito. Mas você não precisa só de alguém para rir junto. Precisa de alguém para orar junto. Não precisa só de alguém para compartilhar hobbies.
Precisa de alguém que fique no gap quando sua fé estiver fraca. Uma verdadeira alma gêmea enviada por Deus nunca exigirá que você comprometa suas convicções. Se você precisa esconder sua fé, silenciar seu chamado ou tolerar pecado só para mantê-la, isso não é alinhamento, é distração. A Escritura é clara. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Relacionamentos de aliança devem te impulsionar ao propósito, não te puxar para a confusão. Pense em Priscila e Áquila em Atos 18. Eles eram mais do que esposos, eram construtores do reino. Ensinavam a palavra, hospedavam o ministério em casa e até viajaram com Paulo. A parceria deles não era só compatibilidade de personalidade, era visão espiritual compartilhada. É isso que Deus pretende. Não só romance, mas propósito do reino. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo. Acordo significa mais do que gostos musicais ou comida compartilhados. Significa direção espiritual compartilhada. Quando você está alinhado com quem Deus tem para você, sentirá paz, não pressão, clareza, não confusão, edificação, não compromisso. Se um relacionamento drena seu espírito, apaga seu fogo ou te faz duvidar do seu valor em Cristo, não é de Deus. Mas quando ele orquestra, fortalece você, desperta seu desejo de oração, aprofunda sua devoção e te inspira a viver em retidão. A Escritura nos lembra: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Uma alma gêmea piedosa não embotará sua borda espiritual, ela a afiará. Orará com você, adorará ao seu lado e te lembrará das promessas de Deus quando sua fé for abalada. Então, pare e pergunte a si mesmo: este relacionamento me aproxima de Cristo ou me afasta? Constrói minha fé ou a quebra? Porque, quando Deus te apresenta a sua alma gêmea, não só te fará sentir amado, te ajudará a amar a Deus mais. Deus confirma por meio de autoridade espiritual. Quando Deus ordena um relacionamento, raramente deixa a confirmação só entre você e a outra pessoa. Muitas vezes, Ele fornece afirmação por meio de autoridade espiritual e conselho piedoso na sua vida. Provérbios 11:14 diz: onde não há direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Crentes maduros, mentores e líderes pastorais frequentemente servem como vasos pelos quais Deus confirma o que já está falando ao seu coração. Pense na família de Rebeca abençoando sua união com Isaque em Gênesis 24:60. Ou Boaz, buscando a aprovação dos anciãos à porta da cidade antes de tomar Rute como esposa. Em ambos os casos, os relacionamentos não foram apenas afirmados em particular, mas confirmados publicamente por autoridade piedosa. Isso não significa que você precisa da aprovação de todos, mas significa que Deus frequentemente usará vozes espirituais que se importam com o seu destino, não só com seus sentimentos, para fornecer sabedoria. Quando crentes experientes que andam consistentemente em discernimento olham para o seu relacionamento e sentem paz em vez de cautela, isso é significativo. O inimigo pode falsificar sentimentos, mas não pode falsificar discernimento consistente em conselhos piedosos. Provérbios 15:22 nos lembra: os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros eles têm sucesso. Então, se você está discernindo se alguém é realmente de Deus, não examine só seus sentimentos. Preste atenção à resposta de vozes confiáveis e guiadas pelo Espírito na sua vida. A paz delas pode ser a confirmação de Deus. A cautela delas pode ser a proteção dele. Uma palavra ao coração que espera. Talvez você tenha esperado, orado e tentado permanecer fiel, mas nada parece se alinhar. Portas se fecharam, oportunidades escaparam. Você pode se perguntar se o amor faz parte da sua história. Deixe-me te encorajar.
Deus não está retendo o amor de você. Ele está refinando-o. Ele não está ignorando suas orações. Ele está te preparando para uma conexão que não é só boa, mas ordenada por Deus. Você não precisa correr atrás do que o céu está arranjando. Não precisa se contentar por causa da solidão. E não precisa comprometer seus valores para se sentir desejado. A pessoa que Deus tem para você te encontrará no seu propósito, não no seu pânico. Você não terá que implorar pela atenção dela, nem se perder para ganhar o afeto. Quando chegar a hora, não só parecerá certo, será certo. Porque o que Deus orquestra, Ele também sustenta. Então, se você está esperando, continue confiando. Se está curando, continue se rendendo. Se está servindo, continue se movendo. Porque as melhores histórias são escritas pelo autor do amor em si. E quando ele te apresentar a sua alma gêmea, a conexão não só abençoará seu coração, trará glória a ele. Sua história não acabou. Na verdade, o melhor capítulo está prestes a começar.